O encontro está de volta, mas para você da sua cidade, ele termina por aqui. Você vai assistir agora as notícias locais. Tenha um ótimo fim de semana, se cuide, use máscara e a gente volta a se encontrar na segunda, logo depois do Mais Você. Até lá! Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Levíssimo Seara, feito de leve, saboroso. Do litoral e do sertão. Dos cantos e encantos. Das histórias e personagens. Sergipe é a nossa marca. É a nossa TV. Tem muitos pacientes precisando de apoio aqui. Precisamos de todo mundo que puder vir, viu? Meus amigos, estamos com uma ocorrência gravíssima no hospital, estamos com um incêndio. Precisamos de todos os médicos que estiverem disponíveis aí. Todo mundo que estiver disponível para ajudar aqui a adequar aí os pacientes, certo? Por favor, quem puder. A unidade de pronto atendimento Nestor Piva, na zona norte de Aracaju, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã dessa sexta-feira. As imagens que vocês acompanharam registraram os momentos dramáticos enfrentados por profissionais de saúde, por pacientes e também por socorristas que foram ajudar nesse esforço de salvar vidas. A gente viu a correria para transferir os cerca de 60 pacientes que estavam na ala Covid, estavam sendo atendidos e passando mal. A gente tem imagens também dos próprios profissionais de saúde que estavam atuando ali no hospital e que precisaram de atendimento médico. Os pacientes foram levados às pressas por ambulâncias para diversas unidades de saúde de Aracaju e de municípios da Grande Aracaju. A Prefeitura de Aracaju e também a Secretaria de Estado da Saúde confirmaram que 4 pessoas morreram após o incêndio. A gente está ao vivo com a cobertura aqui no SE1 especial sobre essa manhã dramática por causa do incêndio, direto da unidade de saúde Nestor Piva. A repórter Maristela Nis tem as últimas informações do local. Maristela? Oi, Priscila, bom dia para você, bom dia a todos. Nós damos andamento à cobertura aqui direto do Nestor Piva, na zona norte da capital. A situação um pouco mais controlada, estabilizada. Inclusive, alguns funcionários ainda estavam recebendo atendimentos nas tendas que foram armadas por aqui. E daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito Edivaldo Nogueira, que já está aqui com a gente. Priscila, até já. Obrigada, Maristela. Já já a gente volta com você. Em toda a capital, o incêndio, esse acidente com o incêndio, causou mudanças no trânsito, que ficou parcialmente interditado, sobretudo para que as ambulâncias tivessem passagem e pudessem chegar o mais rápido possível aos hospitais para que esses pacientes pudessem ser atendidos. Pelo menos 9 pacientes foram levados para o Hospital João Alves Filho, o USE, e um desses pacientes, infelizmente, não sobreviveu. Nossas equipes também acompanham ao vivo o atendimento lá no Hospital João Alves Filho. Neste momento, o repórter Anderson Barbosa vai trazer aqui no SE1 as últimas informações a respeito do socorro a esses pacientes. Uma parte desses pacientes, foi levada para a unidade de queimados do hospital, né, Anderson? Oi, Priscila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, um trabalho muito importante, várias equipes trabalharam, para tentar salvar aí essas vidas e 9 vítimas foram trazidas aqui, 9 pacientes lá do Nestor Piva. Desses, um foi encaminhado para o setor de queimados. Infelizmente, uma senhora acabou falecendo. Daqui a pouquinho vamos falar como é que foi esse trabalho aqui do hospital. Vários profissionais empenhados também no atendimento de outros profissionais, da área de enfermagem, também da área médica, que foram atendidos aqui também, que acabaram inalando fuligens, mas logo depois eles foram liberados. Daqui a pouquinho eu falo com o superintendente do hospital, que tem mais detalhes sobre essa cobertura nessa sexta-feira, infelizmente, muito triste, quando a gente acompanhou imagens muito fortes desde o início da manhã. Priscila, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Até já. Isso mesmo. O público da TV Sergipe acompanha desde o Bom Dia Sergipe os
primeiros momentos dessa tragédia que aconteceu na UPA Nestor Piva, na zona norte de Aracaju. A gente vai trazer para vocês também informações sobre a investigação a respeito das causas do incêndio. Vamos falar com o Corpo de Bombeiros e também temos a informação de que o Instituto de Criminalística está no local para realizar uma perícia no hospital. Nessa ala do hospital que era destinado ao atendimento dos pacientes com a Covid-19. Outras informações chegam neste momento aqui na TV Sergipe. Vem comigo, vou direto para a redação conversar com o Felipe de Pádua. Registros foram feitos da área interna do hospital, justamente com a imagem do resultado da ação das chamas, ali justamente no setor da Covid-19, do atendimento aos pacientes com a Covid-19. Felipe. Bom dia, Priscila. Bom dia para todo mundo. Olha, os militares do Corpo de Bombeiros ainda estão no local. Esse é o local onde o fogo teria iniciado, a ala Covid, onde os pacientes estavam. Aí é um departamento do Hospital Nestor Piva e foi neste local, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, onde o fogo teve início. É claro, uma perícia está sendo realizada durante essa manhã e também durante o período da tarde para tentar identificar o porquê desse incêndio. Mas essas imagens que chegaram para a gente mostram, né, a sala totalmente queimada, né, danificada após o incêndio ser controlado pelo Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho, Priscila, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa situação. Obrigada, Felipe, pelas informações. Você vai ver também no SA1 que a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão em alguns municípios aqui do estado de Sergipe e também em municípios do estado de Alagoas. Eles investigam denúncias de irregularidades no uso de recursos destinados ao tratamento da Covid-19, ao combate ao novo coronavírus no município de Pacatuba. Essas são imagens dos agentes da Polícia Federal que apreenderam documentos aqui no estado de Sergipe. Você vai ver também que os motoristas e cobradores do transporte coletivo realizaram hoje uma greve, um movimento grevista. Eles paralisaram as atividades e requisitam o pagamento dos salários em atraso. Já já a gente traz informações sobre esse assunto que também impactou na rotina do sergipano. Vem comigo, esses são apenas alguns dos destaques dessa edição. Fique com a gente, porque o SA1 começou. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, o jornalismo da TV Sergipe acompanha o drama enfrentado por pacientes e funcionários do Hospital Nestor Piva. Um incêndio de grandes proporções foi registrado na ala destinada ao tratamento de pacientes com a Covid-19 no hospital. Um cenário de guerra. Estamos com uma ocorrência gravíssima no hospital, estamos com um incêndio. Todo mundo que estiver disponível para ajudar aqui a adequar os pacientes, certo? Por favor, quem puder, todos vocês que estiverem disponíveis. Eram 6h45 da manhã quando os bombeiros foram acionados para combater um incêndio na ala Covid da UPA Nestor Piva, na zona norte de Aracaju. Essas imagens foram feitas por telespectadores. Uma força-tarefa das equipes de saúde foi montada do lado de fora do hospital para atender o mais rápido possível os pacientes. Os socorristas corriam contra o relógio. Pelo amor de Deus, né? Humanização, né? É humana. Ambulâncias do SAMU foram acionadas para transferir os feridos. Cilindros de oxigênio foram trazidos para prestar atendimento às vítimas. Os bombeiros informaram que as chamas foram controladas, mas muitas pessoas inalaram fumaça. O problema maior que encontramos foi a quantidade de fumaça acumulada na ala de Covid e a retirada das vítimas. O incêndio ele foi combatido sem maiores problemas por nossas equipes, mas a grande dificuldade foi a retirada dessas vítimas que estavam acamadas. E a organização da cena devido ao grande número de internados para remoção até outras unidades hospitalares pelo SAMU. Em pouco tempo, a movimentação se tornou mais intensa em torno do hospital. Socorristas, trabalhadores de saúde e funcionários acompanhavam o atendimento aos feridos. Parentes das vítimas começaram a chegar em busca de informações. Foram horas de trabalho intenso para salvar vidas.
Trabalhadores de saúde que inalaram fumaça também precisaram de atendimento médico. Por causa da fumaça inalada, os médicos pediram água e os moradores da região vieram ajudar com doações. Com certeza, para todos nós vir aqui colaborar essa coisa que aconteceu, né? A UPA Nestor Piva é uma unidade de baixa complexidade, mas segundo a direção do hospital, pelo menos 10 pacientes estavam na unidade na fila de espera por um leito de UTI. Muitas dessas imagens foram feitas pelos nossos repórteres cinematográficos, Lucas Andrade, Marcos Andrade e Zé Mário, que desde as primeiras horas da manhã acompanham a movimentação do hospital, o trabalho dos médicos, dos trabalhadores em saúde para salvar a vida dos pacientes e dos próprios trabalhadores. Aliás, alguns deles enfrentaram muitas dificuldades, tanto no enfrentamento ao que estava acontecendo, o incêndio, que precisava de uma ação rápida para que essas pessoas fossem salvas, e também no esforço de preservar a própria saúde. As nossas equipes de reportagem registraram momentos, inclusive, em que os próprios profissionais precisaram de atendimento médico por causa da fumaça. É o que você vai ver agora na reportagem da Kedma Fer e do Lucas Andrade. São heróis que salvam vidas. Infelizmente, as autoridades em saúde, tanto do estado quanto do município, confirmaram a morte de 4 pacientes após essa tragédia na unidade de saúde Nestor Piva. A gente vai ao vivo até o hospital, onde a repórter Maristela Anis tem as últimas informações. Maristela, como a gente acompanhou nas reportagens logo no começo do SA1, foi um esforço muito grande, uma força-tarefa de diversas equipes de saúde, de resgate, para que essas pessoas pudessem ser salvas. Infelizmente, 4 pacientes morreram, outros ainda estão em estado grave. Para onde esses pacientes foram levados? Quais são as últimas informações? Isso, Priscila, os pacientes foram encaminhados para várias unidades aqui da capital sergipana. Foi um trabalho muito rápido para regular esses pacientes. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Essa situação já seria muito grave sem pandemia. Imagina enfrentando a pandemia da Covid-19 com dificuldades para encontrar leitos, para fazer essa estabilização. Agora a situação já está muito mais controlada. A prefeitura armou tendas aqui nesse acesso do Nestor Piva, onde nós estamos, exatamente para cuidar também dos funcionários, dos servidores, as pessoas que estiveram a todo momento nesse combate também, cuidando dos pacientes, fazendo essa regulação. Muitos inalaram fumaça, como nós vimos aí nas reportagens que foram exibidas, e passaram mal. Por isso essas tendas foram montadas, eles foram atendidos, mas é uma área que já está sendo desfeita. Mas neste momento, dentro da unidade, está o Corpo de Bombeiros. Essa análise já começou, uma perícia para o levantamento das primeiras informações do laudo técnico que será formulado a partir de agora, porque nós queremos saber, claro, as causas desse incêndio, Já que as proporções foram tão graves, 4 pessoas, infelizmente, acabaram morrendo. Aqui comigo está o prefeito Edivaldo Nogueira, prefeito da capital, prefeito, ainda bem que a situação já está mais controlada, mas a perícia ainda está sendo iniciada, mas o que a gente já sabe, o que nós temos de informações sobre o incêndio? Boa tarde. Uma fatalidade, uma grande fatalidade. E as causas vão ser dadas pela perícia. A perícia está aqui dentro, está fazendo, o Corpo de Bombeiros está fazendo a perícia. Mas o que me impressiona foi que rapidamente nós conseguimos tomar providências. As providências foram tomadas com muita rapidez. Nós transferimos 60 pacientes. Todos os 60 pacientes que estavam aqui foram transferidos para o Hospital da Polícia, Hospital Santa Isabel, Hospital Cirurgia, Jael, Fernando Franco. Enfim, todas as outras hospitais receberam os pacientes, evitando que houvesse maior gravidade. Então, 60 pacientes já foram transferidos, estão todos eles já estabilizados, todos eles sendo medicados. Então, foi muito importante essa presteza, essa atuação rápida da Prefeitura de Aracaju. O segundo aspecto é que nós já isolamos a área do incêndio para que seja feita a perícia e estamos já aqui tentando reabrir para que a ala que não foi afetada possa ser reaberta o mais rapidamente possível. Estamos também tomando medidas e estamos buscando já um outro lugar, um outro hospital, para que a gente possa, enquanto não recupera aqui o hospital Nestor Piva, a gente ter uma outra porta de entrada, porque nós temos que ter mais atendimento para as pessoas que precisam da Covid, precisam se tratar da Covid.
Isso mostra a nossa eficiência, o nosso trabalho é garantir a saúde e nós fizemos isso aqui hoje. Prefeito, inclusive, essa ala recentemente ela foi ampliada. Ainda no ano passado, ela foi criada por causa dos atendimentos relacionados à Covid-19, mas recentemente ela foi ampliada, inclusive com a capacidade de leitos. Nós temos aqui no hospital, na unidade, uma brigada de incêndio, preparo para controle de incêndio e pânico. Mas nós temos tudo isso em todas as unidades, tem esse tipo de treinamento. A perícia vai adequar, sobre essas questões a perícia vai apresentar os problemas. Né? É cedo para dizermos qualquer questão relativa às questões e às causas, né, do incêndio. Então o que nós estamos aqui é mostrando a agilidade da Prefeitura de Aracaju, o trabalho que nós fizemos. Trabalho importante. Eu mesmo estou aqui desde as 8h30 da manhã, assim que soube vir pessoalmente, todo o secretariado, nós estamos aqui e ficaremos aqui até que seja reaberto. Estamos também tratando com uma equipe de psicólogos, as pessoas, os familiares. É que nós vimos, prefeito, uma correria muito grande dos profissionais da saúde, que, claro, foram incansáveis, mas a dúvida que ficou é se realmente havia uma brigada, né? Profissionais preparados para essa situação de incêndio. Objetivamente, deve ter, tem, né? Tem. Agora, num momento desse, todo mundo fica em pânico. Isso é natural. Se vocês, em qualquer lugar, né, há um pânico. E eu quero agradecer os trabalhadores aqui da saúde, que eles foram maravilhosos, porque rapidamente tiraram as pessoas, evitaram que o mais grave pudesse ter acontecido. Né? As pessoas que estavam de plantão continuaram trabalhando, tanto que muitos deles, pós os eventos, eles tiveram problemas, né? Tiveram queda de pressão, tiveram que ser medicados. Tudo isso foi importante para que a gente pudesse rapidamente evitar uma tragédia maior. Aqui o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente, Polícia Militar, Guarda Civil, Defesa Civil. Foi um trabalho muito importante. Eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer todos esses órgãos que se envolveram, porque se não fosse a presença deles, a tragédia teria sido muito maior. Agradecer a solidariedade das pessoas. Muitas pessoas trouxeram água, muitas pessoas vieram aqui, alguns trouxeram todos, esses todos, um deles foi doação de um empresário que veio aqui, trouxe todo, enfim, mostra essa solidariedade muito grande da população aracajuana num momento tão difícil, tão grave, né, como foi esse do incêndio. Mas felizmente nós conseguimos rapidamente relocar todos os 60 pacientes, tinham 35 pacientes Covid e mais outros pacientes que não eram de Covid, que foram relocados em vários hospitais. Agradecer também aos hospitais que abriram as suas portas para que nossos pacientes pudessem ser relocados. E agora nós estamos trabalhando para rapidamente resolvermos o problema e retomarmos o funcionamento aqui do Nestor Piva. E além disso... Nós já temos uma previsão para isso, prefeito, para a liberação? Ainda não, mas nós já estamos hoje requisitando um hospital que está fechado em Aracaju para que já a partir de 3 a 4 ou 5 dias a gente já reabra esse hospital provisoriamente, enquanto a gente conserta aqui, enquanto há feitos os reparos, enquanto poderemos voltar. Essa é a providência que nós já estamos tomando e, se Deus quiser, a partir de amanhã a gente já está começando a encontrar um outro local, porque aqui é uma porta de entrada muito importante. Não pode fechar por muito tempo, porque isso vai afetar, né, todo o resto da saúde no município de Aracaju, principalmente nesse momento de Covid. Então esse é o nosso trabalho para garantir saúde, para garantir eficiência, para garantir que nós tenhamos cada dia que passa uma saúde melhor para a nossa gente. Prefeito, obrigada pelas primeiras informações. Mais cedo também a equipe da repórter Patrícia Cerqueira fez também os primeiros registros aqui na unidade na Zona Norte. Vamos ver a reportagem. Uma força-tarefa com bombeiros, equipes do SAMU e polícia militar foi chegando aos poucos para dar suporte para a principal preocupação, a retirada dos pacientes. No momento de desespero, a colaboração veio dos próprios familiares. Pelo amor de Deus, né? Cerca de 60 pacientes foram transferidos para 5 unidades de saúde. 10 desses pacientes estavam na lista de espera do Estado por um leito de UTI. Os pacientes foram encaminhados para o Hospital Cirurgia, o HPM, o Hospital João Alves Filho e Senhor dos Passos, que fica em São Cristóvão. O Hospital João Alves Filho recebeu o maior número de vítimas, 9 ao todo, mas uma delas não resistiu e veio a óbito. Luciana estava preocupada com uma sobrinha que estava internada. Ela não conseguiu notícias. Como a pressão dela estava muito alta, eu acredito que ela deva ter passado mal, porque senão ela tinha ido para casa. Roberto chegou revoltado.
com a falta de informação. Muitas coisas podiam ser evitadas. A gente tem amigos, tem parente que vai para qualquer unidade como uma situação dessas. Essas unidades elas têm de estar preparadas em todos os sentidos. Uma angústia dividida por Maria de Fátima, que há 10 dias está com a sobrinha internada. Eu não sei como é que está. Estou muito preocupada. Nós vimos aí a reportagem da Patrícia Cerqueira e nós vamos continuar por aqui, Priscila, na Zona Norte, aqui no Nestor Piva. Vamos conversar ainda com a criminalística, conversar também com o Corpo de Bombeiros, que neste momento já começa a fazer os primeiros levantamentos na unidade acerca das causas do incêndio. Priscila. Obrigada, Maristela, pelas informações, pelos esclarecimentos aí, ao vivo, direto do hospital. A gente ainda vai conversar bastante nessa edição do SA1. Você viu ali na reportagem que foi um esforço muito grande para que esses pacientes pudessem ser socorridos a tempo. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, pelo menos 35 precisaram ser levados para hospitais porque estavam em situação mais grave. E foi preciso também chamar reforço. Essa aí é uma imagem aérea do local que mostra a movimentação dos socorristas no entorno da unidade de pronto atendimento Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju. Então, essas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência transferiram os pacientes, mas além do SAMU, outros órgãos também foram acionados para ajudar a prestar esse socorro, além do Corpo de Bombeiros, além da Defesa Civil e até a Polícia Rodoviária Federal. A gente tem inclusive as imagens, olha, do trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal, que ajudou na transferência desses pacientes com a viatura da PRF, tá? Esses pacientes, além dos hospitais que foram citados na reportagem, também foram levados para outras unidades, como o Hospital Universitário de Aracaju, o CAPS Jael Patrício, o Hospital Regional de Socorro, o Hospital Nosso Senhor dos Passos, o Hospital Santa Isabel, a unidade Fernando Franco, que fica na zona sul da capital. Então, pelo volume de pessoas que estavam na unidade, o volume de pessoas que inalaram a fumaça, o que é muito perigoso, foi preciso realmente uma força-tarefa para encontrar vaga para esses pacientes nesse momento dramático que nós estamos enfrentando, que é justamente um momento de pandemia onde a oferta de vagas já é pequena, tá, pessoal? Inclusive, esses pacientes foram, no caso mais grave, né, principalmente aqueles pacientes que foram atingidos pelas chamas. Em nota, a Secretaria da Saúde de Aracaju confirmou que alguns pacientes tiveram, sim, queimaduras provocadas pelo incêndio. Alguns desses pacientes foram levados para o Hospital João Alves Filho, o Hospital de Urgência de Sergipe. O Hospital João Alves tem uma unidade especializada de tratamento de queimados, justamente para que esses pacientes recebam um serviço especializado, entre eles de cirurgiões plásticos, que tem esse trabalho importante de recuperação de queimaduras. Pelo menos 9 pessoas foram levadas lá para o USE e a gente vai ao vivo para lá. Vem comigo conversar com o Anderson Barbosa, que foi até o hospital para obter mais informações a respeito desses pacientes e do trabalho que está sendo realizado no USE neste momento. Até porque, Anderson, além dessas 9 pessoas que foram atendidas, que foram transferidas, o USE também vai passar a receber mais pacientes, né? Nesse momento que a gente tem o fechamento da unidade Nestor Piva, então haverá uma necessidade de oferta desses leitos. Como é que está a situação neste momento por aí? Oi, Priscila, exatamente. O hospital está preparado, inclusive desde as primeiras horas da manhã de hoje, para receber esses pacientes que normalmente vão lá para o Nestor Piva, né, atendimento, só que agora, como está fechado, muitos vão vir para cá. E dos pacientes que estavam internados lá, 9 foram transferidos aqui para o USE. Desses, um paciente está na unidade de terapia, na unidade de queimados, e infelizmente, uma senhora de 77 anos acabou falecendo. Aqui comigo eu estou com o superintendente do hospital, o médico Walter Pinheiro, que tem mais informações sobre esse atendimento. Doutor, muito obrigado, bem-vindo a essa primeira edição. Priscila, é com você. Obrigada, Anderson, pelas informações. A gente já vai direto conversar com o Felipe de Pádua, que está na redação da TV Sergipe, e ele também tem dados a respeito de outros hospitais que receberam pacientes vítimas da doença que estavam no Nestor Piva e do incêndio. Felipe, é com você. Priscila, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os pacientes foram encaminhados para o Hospital Cirurgia,
Hospital da Polícia Militar, USE e Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão. O Hospital de Cirurgia emitiu a nota em que se declarou solidário à situação ocorrida e disse que está se mobilizando para receber pacientes, né, desta unidade do Nestor Piva. Foram disponibilizados 5 leitos de unidade de terapia intensiva com toda a estrutura e equipamentos necessários para receber alguns pacientes. Chegou também para a gente agora a informação que o Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá no município de Lagarto, também, né, conseguiu aí um espaço para receber esses pacientes. 4 leitos foram disponibilizados, 2 de UTI e 2 leitos de enfermaria. Esses pacientes, inclusive, alguns, 2, já teriam chegado lá no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Lagarto. A maternidade Santa Isabel, que fica aqui em Aracaju, também informou que conseguiu 14 leitos, liberou 14 leitos e já estava recebendo aí esses pacientes. A maternidade Santa Isabel, 14 leitos foram disponibilizados para atender esses pacientes do Hospital Nestor Piva. Priscila. Falando sobre essa tragédia, né, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, esses desdobramentos. O SA1 relembra agora um caso que nós noticiamos há cerca de um mês. Para ser mais precisa, 1 mês e 1 dia. Uma outra unidade de saúde, também de pronto atendimento, muito parecida com a complexidade que é o Hospital Nestor Piva, que é o Hospital Fernando Franco, na zona sul da capital, também teve um princípio de incêndio. É claro, numa proporção muito menor, foi controlado com mais rapidez e também não houve vítimas. Mas a gente não deixa de relembrar esse momento, né, Felipe? Quando isso aconteceu especificamente? Isso aconteceu no dia 26 de abril deste ano, ou seja, há menos de um mês. Uma outra unidade de saúde, como você disse, aqui de Aracaju, também registrou um incêndio. Foi na unidade de pronto atendimento Fernando Franco, que fica na zona sul aqui de Aracaju, no conjunto Augusto Franco. E é claro, assim que esse incêndio foi constatado, os bombeiros foram acionados, a nossa equipe também esteve no local e nós cobrimos esse fato. Vamos acompanhar. Um dos corredores do Hospital Municipal Fernando Franco, em Aracaju, precisou ser interditado. As cinzas ficaram espalhadas por móveis, equipamentos e insumos. O incêndio aconteceu na ala de sutura, que foi isolada. Por isso, as chamas não se espalharam. Segundo funcionários da unidade, foram controlados pelos próprios equipamentos do hospital. A Secretaria de Saúde de Aracaju informou que os equipamentos passam por periódica vistoria. Equipes do setor de infraestrutura iniciaram um trabalho de recuperação no local. O incêndio surgiu a partir de um ar-condicionado na sala de sutura. Ocorre que a Secretaria, desde o ano passado, tem feito revisão elétrica em toda a rede. Foi inclusive feita uma grande revisão aqui pelo engenheiro elétrico. E esse ar-condicionado especificamente havia passado por uma manutenção na sexta-feira. Então, a empresa terceirizada havia consertado esse ar-condicionado e ele estava em pleno funcionamento. Então, por conta disso, a nossa equipe vai fazer toda uma vistoria, vai realmente fazer toda uma investigação para entender o motivo desse incêndio. Só relembrando que esse fato aconteceu no mês passado, reforçando na unidade de pronto atendimento Fernando Franco, que fica no conjunto Augusto Franco, aqui em Aracaju. São fatos que chamam a atenção e a gente, é claro, está acompanhando. Hoje, no decorrer dessas situações, várias pessoas, vários segmentos entraram em contato aqui com a nossa produção, trazendo dados, trazendo informações, até mesmo a gente viu aí nas reportagens que a sociedade que vive ali, os moradores que residem na região de Nestor Piva, tanto no 18 do Forte, como também no Santos Dumont, Siqueira Campos, foram até o local para ajudar e uma classe entrou em contato com a gente pedindo espaço para falar de uma situação que muitas pessoas perguntaram, inclusive até um senhor na matéria da Patrícia Cerqueira questionou a questão da segurança, dos protocolos nesses hospitais, nessas unidades de pronto atendimento, a questão da brigada de incêndio. Onde é que estava a brigada de incêndio nesse momento do acidente, no incêndio hoje pela manhã, lá no hospital, na unidade de pronto atendimento Nestor Piva? O presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis de Sergipe entrou em contato com a nossa produção, pediu espaço, falando, de acordo com o Sindicato dos Bombeiros Profissionais Civis do Estado de Sergipe, que no momento
do incêndio, né? Não tinha nenhuma equipe de brigada lá no Nestor Piva e, de acordo com o sindicato, não existe essa brigada por lá. Vamos acompanhar. Primeiramente, queria lamentar todo o ocorrido no Hospital Nestor Piva. E diga-se de passagem que se houvessem bombeiros profissionais civis capacitados na seção da brigada de incêndio deste hospital e de tantos outros, poderia ter certeza que hoje não estaríamos falando sobre esse evento muito triste que ocorreu no dia de hoje. Diga-se de passagem que temos a nossa lei 8.415, a qual obriga grandes instalações onde haja área de risco ou eventos de concentração, para que haja bombeiros civis, para que, no caso, acabe mitigando eventuais sinistros como aconteceu no dia de hoje. Quero aqui alertar a sociedade, enfim, e a categoria, através do seu representante, vem alertando constantemente a sociedade e ao poder público da importância desses profissionais dentro dessa edificação. Tenho certeza absoluta que se tivesse esses profissionais dentro dessa edificação, com certeza não teria acontecido. Nestor Piva não tinha profissionais para combater o incêndio. Faltou sim esses profissionais para salvar a vida e para minimizar aí esse dano causado dessa catástrofe. Então, o questionamento do presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis de Sergipe, o representante aqui no estado da Federação dos Bombeiros Civis do Brasil. É claro que nós entramos em contato com a Prefeitura de Aracaju através da Secretaria da Saúde e, de acordo com a Secretaria, no momento eles não têm essa informação referente a essa brigada de incêndio e em breve estarão se manifestando. Também entrei em contato com a assessoria de comunicação do Hospital Nestor Piva, que no momento preferiu não se manifestar referente a esse fato. É uma situação alarmante, né, essa questão, e é claro que a gente segue acompanhando esse fato que chamou a atenção na manhã de hoje aqui no estado de Sergipe. Priscila. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando e, aliás, falando a respeito disso, né, sobre o trabalho dos brigadistas, tanto na ação de emergência do local. A gente também tem um trabalho importante do Corpo de Bombeiros, que é de investigação, que vai ser realizado a partir de agora. Eu queria convidar você a vir comigo. A gente vai se deslocar mais uma vez ao vivo à Unidade de Saúde Nestor Piva. A Maristela está por lá, acompanhando a movimentação. Maristela, enquanto eu te chamo, eu vou exibir aqui as imagens que a gente recebeu, aquelas fotografias da área interna do hospital. Elas mostram já o trabalho dos bombeiros de rescaldo, de perícia nesse local, para analisar os danos causados e também as possíveis causas. A imagem que a gente tem aqui na tela, Maristela, é uma imagem de destruição, realmente uma destruição muito grande causada pelas chamas. Que informações a gente tem dos bombeiros até este momento? Os bombeiros continuam lá dentro, viu, Priscila, fazendo esses primeiros levantamentos, coletando as primeiras informações para o laudo pericial que deve sair daqui a aproximadamente 30 dias. Esse é só o início dessa investigação, mas eu estou aqui com a Tenente Coronel Maria Souza, ela que é diretora de operações do Corpo de Bombeiros. Agradeço a sua participação. A Tenente Coronel Maria está aqui desde cedo, né? Os bombeiros são os primeiros a chegar, os últimos a sair. Esse trabalho muito importante foi iniciado às 6h40 da manhã, quando vocês receberam o chamado para cá? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Por volta das 6h40 da manhã, nós fomos acionados para esse incêndio aqui. Chegamos em torno de 5 minutos com viaturas de combate a incêndio, de salvamento e unidade de resgate. A nossa prioridade, quando chegou ao local que visualizou a cena, era a retirada dessas vítimas da UTI. Retiramos, colocamos à disposição do corpo técnico médico que estava dando apoio e fizemos o controle e debelamos o incêndio. Depois iniciamos toda uma vistoria pela unidade para verificar se havia possibilidade de novos incêndios ou não. Verificamos que a área estava no tocante a incêndio, já toda controlada, mas houve a evacuação necessária. Continuamos dando suporte às demais equipes do SAMU e às outras unidades que estavam aqui. E logo após todo o controle na temática de incêndio, iniciamos a nossa atividade de perícia. Claro que ainda é tudo muito preliminar, estamos no início apenas das investigações, mas já é possível, pelo que vocês visualizaram lá dentro, perceber onde teria começado de fato o incêndio?
Então, os peritos, aí através de uma análise técnica, eles vão apontar. Então é necessário esperar. É claro que há indícios visíveis, iniciais, que indicam possíveis causas. Mas para ter uma maturidade, temos que coletar essas informações, fazer as análises necessárias e esperar esse resultado que vai ser apontado pelo nosso setor de perícias. Inclusive ali muito perto também de uma salinha de enfermagem, na área Covid mesmo, perto dessa área do ar-condicionado. Exato. É porque a área onde estavam esses leitos de Covid, havia muitas chamas, inicialmente nessa área, que era a área de suporte de enfermagem, mas com muita fumaça na hora onde estavam os pacientes. Então, não tínhamos assim uma boa visibilidade, mas atuamos bravamente para retirar essas vítimas, mesmo com o incêndio ainda acontecendo, para que elas fossem o mínimo possível lesadas. Primeiro, a situação de crise ela foi controlada, mas claro que com 30 dias de investigação, de estudo, para que o laudo definitivo saia, algumas obrigações vão ser analisadas também, né? Se havia projeto de incêndio e pânico, se havia brigada de incêndio, tudo isso vai ser observado. Exato. Nós temos um setor específico na nossa corporação que justamente faz uma análise dessa regularidade de funcionamento dos estabelecimentos. Então, nós estamos verificando junto ao setor competente, que é a Diretoria de Atividades Técnicas, sobre a regularidade do Nestor Piva junto ao Corpo de Bombeiros. O incêndio foi debelado rapidamente, mas a grande dificuldade do Corpo de Bombeiros foi a fumaça, inclusive porque nós tínhamos pacientes acamados aqui. A gente está falando de uma ala Covid, foram 35 pacientes só dessa ala que foram transferidos, ao todo foram quase 60 pacientes, porque o Nestor Piva é porta aberta, então tem a parte clínica também, mas desses pacientes Covid, vários inclusive estavam esperando vaga em leitos de UTI, ou seja, eles estavam bastante debilitados, já com dificuldades respiratórias evidentes e muitos deles inclusive acamados. Então, foi a maior dificuldade sair com esses pacientes em meio a tanta fumaça? Exatamente. Eles tinham todo um cuidado técnico da análise médica, mas nós tivemos que tirar porque a gente tinha que pensar que eles não poderiam ser mais castigados pelas altas temperaturas nem pela fumaça. Então o estado deles já era delicado. Fizemos tudo o que era possível para agir rapidamente, para que eles não estivessem os seus quadros agravados em decorrência desse incêndio. Vocês deram suporte também, inclusive, para os próprios servidores, os funcionários, as pessoas que ficaram aqui também ajudando. Nós vimos médicos saindo daqui, além do horário, exaustos já. Diante de tudo que aconteceu aqui, vocês deram também esse suporte? Demos esse suporte porque nós viemos também para aqui com a unidade de resgate. Então, nossa equipe também deu esse apoio, tanto para os servidores daqui, como dos demais órgãos, a título de exemplo do SAMU. Demos esse suporte também. Fomos os primeiros a chegar e estamos continuamente trabalhando ainda, só que agora numa área voltada para a perícia. Parabéns a toda a equipe, muito obrigada, Coronel Maria, diretora de operações do Corpo de Bombeiros. Priscila, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui direto do Nestor Piva. Obrigada, Maristela. Eu agradeço mais uma vez a nossa representante do Corpo de Bombeiros. Ela falou sobre a perícia está sendo realizada neste momento. A gente viu nas imagens ao vivo da Maristela Nis que a Maristela está em uma área isolada, então a gente está a cerca de 6 horas após o acidente, já numa situação controlada. Nesse momento o trabalho por lá é de investigação, a gente tem várias autoridades por lá, várias situações justamente para encontrar essas causas e a perícia dentro do hospital sendo realizada pelos técnicos do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros. Aliás, a gente vai falar sobre isso ainda nessa edição do SA1. Já já a gente volta com mais informações a respeito deste assunto. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso telejornal. Na volta, vamos falar também sobre a operação que a Polícia Federal deflagrou hoje de manhã em Sergipe, em diversos municípios do estado e também em alguns municípios do estado de Alagoas. Eles investigam o uso de recursos da campanha de combate ao novo coronavírus no município de Pacatuba. A gente vai para o intervalo com imagens do bairro Coroa do Meio, na zona sul da capital. Agora é 12h32 e nós voltamos já. Motoristas, cobradores e outros funcionários das empresas Tropical, Progresso e Paraíso fizeram hoje uma manifestação
aqui na capital. Eles fazem parte do transporte público da Grande Aracaju e cruzaram os braços nessa sexta-feira. A gente tem imagens dessa manifestação. De acordo com a Associação dos Rodoviários de Sergipe, o motivo é o atraso nos salários. O grupo atende a 43 linhas do sistema integrado com 146 ônibus. Esses trabalhadores estão concentrados na porta da garagem da empresa, que fica localizada ali na Avenida Marechal Rondon, desde as 23 horas de ontem. Nenhum veículo saiu do local. O CETRANSP disse em nota que o sistema está operando com dificuldade e que as empresas estão tentando encontrar alternativas para regularizar a prestação do serviço. O Grupo Progresso disse que os saldos dos salários dos colaboradores estão quitados e hoje já solicitou que todos voltem aos postos de trabalho. A reivindicação é legítima, de acordo com o grupo, mas a consequência da paralisação é ruim, pois além de prejudicar os usuários, o sistema não ajuda na busca das receitas para regularizar os pagamentos. Então, você que anda com o transporte coletivo, fique atento, porque hoje realmente o sistema está operando com muita dificuldade. Tem outras informações policiais. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos, apreendeu uma grande quantidade de anabolizantes. Esse material foi enviado, pessoal, pelos Correios lá do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, e ainda falando sobre investigações, vem comigo, a Polícia Civil começou a investigar as causas do incêndio que aconteceu hoje na unidade de pronto atendimento Nestor Piva. Técnicos do Instituto de Criminalística foram até o local para realizar uma análise. A Maricela Nis, ao vivo, tem mais informações sobre isso. É a grande pergunta que a gente faz nesse momento, né, Maricela? Claro, a gente já está vendo aí perto de você uma movimentação muito menor. Até pedir para que você mostre, a Maricela está numa área isolada para a imprensa, justamente para controlar a circulação de pessoas na área. E aí os pacientes também já foram transferidos para outras unidades. E a pergunta que se faz nesse momento é: o que causou este incêndio? Quais seriam as causas de tudo isso? E são respostas que essa perícia pode trazer, Maricela? Pode sim, viu, Priscila? Os laudos vão ser preparados, assim como do Corpo de Bombeiros, que tem essa estimativa de 30 dias para sair. O laudo da perícia também deve sair, talvez se estenda um pouco mais, tem um prazo maior, porque infelizmente nós tivemos óbitos. Então tudo isso vai ser investigado. Estou aqui com o diretor do Instituto de Criminalística, Luciano Homem. Diretor, muito obrigada por sua participação ao vivo. Inclusive, os peritos continuam lá dentro, os técnicos continuam recolhendo vestígios. Como é esse trabalho? Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Telespectadores. Os peritos, né, o Instituto de Criminalística é o órgão de perícia oficial do Estado de Sergipe, responsável pela realização das perícias, né, nesses casos. Inclusive esse aqui, que houveram 4 óbitos. A gente foi acionado por volta das 7h30 da manhã, hoje, para um incêndio aqui no Hospital Nestor Piva. O perito do plantonista foi deslocado para cá, juntamente com mais 3 peritos. Né? A gente montou uma equipe multidisciplinar devido à complexidade do caso, e a equipe ainda encontra-se no local fazendo os devidos levantamentos. A equipe é composta por 2 físicos e 2 engenheiros, sendo um engenheiro de segurança do trabalho. A grande pergunta desse momento é o que teria causado esse incêndio. Claro que é muito cedo, esse é só o início da investigação, mas é uma resposta que a gente pode ter no final da investigação com o laudo técnico preciso. Isso, Maricela. Então, no momento a gente não pode passar nenhuma informação, né, porque os peritos ainda estão fazendo esses levantamentos no local, e é justamente isso que os peritos estão buscando, né, elementos objetivos, para depois fazer as devidas análises. O material coletado será encaminhado para o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses, né, que é um instituto também vinculado à Coordenadoria Geral de Perícias. Lá são feitas as análises para a gente concluir o laudo com o levantamento que foi feito no local do crime. Além das causas, as circunstâncias também devem ser analisadas a partir do que vocês estão coletando de vestígios na unidade? Isso. Inicialmente os peritos buscam o foco, né, desse incêndio, onde ele se iniciou. E a partir daí ele colhe os elementos para entender qual foi a causa, qual foi a dinâmica do incêndio. Eu disse no início que o laudo pericial ele não tem um prazo estipulado de aproximadamente 30 dias, como nós temos essa perspectiva com o Corpo de Bombeiros. Pode demorar um pouco mais. Isso, como eu falei, a perícia de incêndio ela é um tanto quanto complexa, né? Por isso a gente montou uma equipe multidisciplinar para vir para cá e fazer esse trabalho, esse levantamento feito da melhor forma.
E, como eu falei, os elementos coletados, eles seguem para um laboratório, que é o Instituto de Análise e Pesquisa Forense, então a gente não tem um prazo definido para emissão do laudo. A gente vai dar o máximo de celeridade possível para que esse laudo saia e seja encaminhado para as autoridades requisitantes. Fotografias são tiradas, que tipo de elementos seriam esses? Objetos, que tipo de vestígios são importantes no olhar de um perito numa ocorrência como essa? Então, é feito todo o levantamento fotográfico, né? A fotografia ela vai ilustrar o laudo pericial. Também são coletados todos os elementos físicos ou químicos que tiverem no local. E o perito, a partir daí, ele vai identificar se foi um incêndio acidental ou um incêndio intencional. É feita também a análise de documentação da própria unidade? Isso fica mais a encargo do Corpo de Bombeiros? Ou vocês analisam e checam também as obrigatoriedades, as licenças, se tudo estava regular na unidade? Isso entra no relatório de vocês? E são feitos todos os levantamentos, né, da unidade que forem necessários, inclusive essa parte de documentação, se for o caso, ele é levantado também. Esse trabalho praticamente não tem hora para terminar, né? Eu vi que o carro da criminalística chegou cedo por aqui, os peritos, os técnicos continuam lá dentro e até que tudo seja coletado, vocês vão permanecer aqui no Nestor Piva. Isso, a gente mobilizou uma equipe com 4 peritos, né? Eles estão lá dentro e não tem hora para concluir. Enquanto tiver elementos lá para serem analisados, eles vão continuar fazendo o trabalho. Se for necessário também retornar em outro dia, a equipe vai retornar, né? Fazer todo o levantamento necessário para a gente descobrir e entender o que foi que aconteceu aqui no hospital. Eu conversei com o diretor do Instituto de Criminalística, o Luciano Homem. Muito obrigada, viu, diretor, por suas informações. As equipes continuam lá dentro. Você está vendo a área externa aqui, viu, Priscila? Tudo muito mais estabilizado, mais sob controle, mais tranquilo também o cenário diante do que nós enfrentamos logo no início da manhã. Essas tendas que foram montadas, como eu disse logo no comecinho do telejornal, estavam servindo para a estabilização, inclusive, de pacientes, de pessoas, funcionários, servidores que passaram mal, que inalaram fumaça. Tinham várias macas aqui, várias equipes também trabalhando. Como nós mostramos no início do telejornal, eles contaram também com a solidariedade, tinham muitas caixas também com água que os moradores aqui vizinhos trouxeram. Inclusive grupos vieram aqui rezar, orar, trazer sua solidariedade, tentar colaborar de alguma forma com esse momento. Priscila. Obrigada, Maricela Nis, pelas suas informações. Bom trabalho a você, a nossa equipe ao vivo. Realmente a gente já encontra um cenário diferente lá no local do acidente, no local do incêndio, a unidade de saúde Nestor Piva. E a gente, claro, confirmou para vocês nessa edição que 4 pessoas morreram, né, pessoas que estavam no hospital e que foram transferidas. Eu agradeço mais uma vez a Maristela pelas informações. Esses pacientes, esses corpos dos pacientes devem ser levados ao Instituto Médico Legal. O repórter Anderson Barbosa está em movimento, já foi com mais informações a respeito deste assunto e já está, inclusive, lá no Instituto Médico Legal para acompanhar a movimentação. Anderson, quais são as últimas informações? Olha, Priscila, eu cheguei agora há pouco aqui no Instituto Médico Legal de Sergipe e em conversa com a assessora de comunicação da SSP, a informação é que até o exato momento as unidades de saúde não entraram em contato aqui com o Instituto para recolher os corpos. Então, nas próximas horas, pode ser que as unidades, né, se eles entenderem necessários, virem aqui para o IML, os corpos serão encaminhados, ou também, a depender do laudo que você elaborado pelas unidades de saúde, né, de repente eles podem ser feitos por um outro procedimento. Mas, por enquanto, né, a informação que temos é que a SSP nos informou que o IML não foi acionado para receber, né, esses 4 corpos, as 4 vítimas que a Prefeitura informou que acabaram morrendo nesse incêndio. E a gente lembra também que um trabalho envolveu várias equipes, inclusive também o SAMU, né, claro que atuou muito nesse transporte das vítimas. De acordo com o Estado, as remoções foram 19 vítimas removidas para o HPM, 1 para o Hospital de Socorro, 7 para o Hospital Senhor dos Passos, aqui em São Cristóvão, e 9 para o Hospital da Zona Sul. Então, a gente continua aqui, né, na expectativa, né, de chegar mais pessoas, de os corpos chegarem aqui no Instituto Médico Legal de Sergipe, um trabalho que envolveu muitas equipes, inclusive, além do pessoal do SAMU, tivemos também o trabalho de ambulâncias da Polícia Rodoviária Federal, da Prefeitura de Aracaju e também do Corpo de Bombeiros. Mais cedo, eu tive na base do SAMU,
aqui do estado, né? E a informação que eu tive por lá é que vários cilindros de oxigênio foram encaminhados para o Nestor Piva para dar atendimento à comunidade. A gente via visivelmente as equipes abaladas, né, com a situação e falando da importância que foi atuar nessa tragédia, né, que a gente sabe 4 pessoas acabaram morrendo nesse incêndio na ala aí do Covid-19 no Hospital Nestor Piva. E nós vamos continuar acompanhando, né, durante todo o dia na programação aqui esse acidente que infelizmente aconteceu nessa sexta-feira. Priscila, com você. Obrigada, Anderson, pelas últimas informações, ao vivo, direto do Instituto Médico Legal. Você que ligou a TV agora há pouco, nós estamos numa cobertura especial desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma cobertura que durou mais de 3 horas no Bom Dia Sergipe e continuou aqui no SA1. Essas são as imagens do Hospital Nestor Piva, um hospital que foi alvo de uma tragédia no dia de hoje, um incêndio de grandes proporções, 4 pessoas morreram, pelo menos 60 pacientes tiveram que ser transferidos. A nossa equipe de jornalismo está atuando, né, os nossos repórteres cinematográficos, os nossos editores de imagem, para selecionar a informação e o material e informar todos vocês sobre o que está acontecendo. Nós vamos continuar trabalhando ao longo do dia para informar a todos, a qualquer momento, no G1 Sergipe e também aqui na TV Sergipe sobre este assunto, né? Os nossos editores de imagem separaram aí trechos das cenas dramáticas que foram enfrentadas e registradas logo nas primeiras horas da manhã, né? Momentos em que os socorristas corriam contra o relógio para salvar vidas, para retirar pacientes que já estavam em estado grave e que eles fossem transferidos para outros locais. No mesmo momento em que os bombeiros tentavam controlar as chamas e evitar que as pessoas inalassem a fumaça. Neste momento, a situação está controlada. O hospital agora está vivenciando um momento de investigação e rescaldo para que as causas do acidente sejam identificadas e apuradas pelas autoridades, tanto autoridades do Corpo de Bombeiros quanto autoridades também da Polícia Civil por meio do Instituto de Criminalística. Eu reforço aqui com vocês que o hospital está fechado, outras unidades devem ser abertas para atender os pacientes que eram direcionadas àquele local, porque o Hospital Nestor Piva é uma porta aberta importante para receber essas pessoas com síndrome gripal. É um hospital de baixa complexidade, mas é fundamental para receber os pacientes que têm sintomas da Covid nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando e que precisam de um atendimento hospitalar. Então, novas unidades devem ser abertas. Você pode acessar o nosso portal g1.com.br/SE para obter informações ao longo de todo o dia. Nossa equipe de jornalismo vai continuar empenhada para levar a informação até você e você vai ver a cobertura do que aconteceu ao longo de todo o dia à noite no SA2 com a Suzane Vidal. Eu agradeço pela sua companhia. A gente se vê semana que vem.